Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo bem direto ao ponto sobre as diferentes formas que tu tem para investir no exterior. E como eu sei que tem pessoas que não importa o tamanho do vídeo, pode ter 5 minutos ou 1 hora, a pessoa não vê até o final, eu já vou começar mostrando a coisa mais importante que tu tem que saber. Então fica comigo para ver esse gráfico aqui agora. E o que esse gráfico está mostrando aqui? Nós temos em azul o mercado brasileiro representado pelo IBRX, que seria a média do mercado brasileiro. Já o S&P 500 seria um dos principais índices do mercado americano para representar o retorno dele como um todo, já transformado para reais, e em verde é uma carteira meio a meio. Então a primeira coisa que tu tem que olhar esse gráfico e entender de uma vez por todas é que tu tem que sim investir não só no Brasil, mas também no exterior, especificamente nos Estados Unidos. Por que isso? O gráfico está te mostrando. Tu pode aumentar o teu retorno e diminuir a tua volatilidade. Pode ver que nesse período as ações brasileiras foram muito bem e depois elas tiveram uma queda. Enquanto que nesse período aqui, olha como as ações americanas cresceram bastante e as ações brasileiras praticamente ficaram no mesmo lugar. E aí, com uma carteira meio a meio, ou pelo menos que tenha alguma exposição nos dois mercados, tu consegue ter um retorno melhor, dependendo do prazo que tu está investindo, e também diminuir o teu risco. Obviamente, em prazos curtos, sempre vai ter uma classe de ativos que vai estar indo melhor. Aqui foi a classe de ativos de ações brasileiras. Se só tivesse ações brasileiras nesse período, tu ia ter ganhado de quem tinha ações americanas ou quem tinha uma carteira meio a meio. Mas como a gente não prevê o futuro, a gente sabe que a gente tem que diversificar. Então combina comigo o seguinte: você já entendeu que renda variável é para o longo prazo. Tu tem a tua reserva de emergência montada e tu decidiu investir em renda variável, já te convence que tu tem que investir não apenas no Brasil, mas também no exterior. Tudo bem? E quando eu falo investir no exterior, se tu investir só nos Estados Unidos, eu acho que já tá bom, porque lá o mercado ele é mais de 50% de representatividade do mercado total. Então, tu só investindo lá já está muito bem servido. Mas quais são as maneiras de investir no exterior, Felipe? É sobre isso que eu vim ver nesse vídeo. Beleza, vamos ver isso agora. Mas eu primeiro precisava te passar ensinamento, porque o que mais acontece é a pessoa fica pensando durante meses e anos qual a melhor forma de investir no investidor. Porque o que mais acontece é a pessoa ficar anos pensando qual é a melhor forma de investir no exterior e ela nunca investe. E eu sei porque eu já fiz isso. Quando eu comecei a investir, eu não queria investir em ETFs, eu queria escolher as ações. E aí, como eu ainda estava escolhendo as ações brasileiras, eu olhava no mercado americano, tinha mais de 5 mil ações. E aí eu ficava perdido. Não sei qual escolher, então não vou fazer nada. E era o que eu fazia e hoje eu gostaria que tu não cometesse esse mesmo erro que eu. Então vamos ver as maneiras que a gente pode investir no mercado americano. Basicamente tem 3 maneiras. Através de BDRs, seriam como se tivesse aqui um papel que ele é um recibo das ações que estão lá no mercado americano. Pode abrir uma conta numa corretora no exterior ou comprar um ETF aqui no Brasil que ele replica algum ETF que tem no exterior. São basicamente essas 3 formas. Vamos falar então em relação às taxas. Você vai comprar um BDR, vai ter umas taxas de uma transação normal. Hoje em dia praticamente nenhuma corretora cobra mais corretagem, ou pelo menos tu deveria ir atrás de uma corretora que não cobra corretagem, mas tu vai ter aquelas taxas da B3 que não tem como fugir. No BDR tu tem essas taxas, um ETF sediado no Brasil vai ter essas taxas também, mas tu também vai ter as taxas do ETF, que geralmente são maiores do que as taxas do ETF no exterior. Por exemplo, o IVVB11 ele tem uma taxa anual de 0,23% ao ano, ao passo que IVV, que é o ETF lá dos Estados Unidos, que é Invest, tem uma taxa anual de 0,03%. Então tem uma diferença de taxas. No exterior, o que acontece? Para tu mandar o dinheiro, tu vai ter o IOF, não vai ter como fugir, 0,38%. E aí tem alguma taxa, dependendo da tua corretora. Eu vi que varia de 1,45% a 2%, mais a taxa do spread do câmbio, que dependendo da corretora que tu fizer, pode ser maior ou menor. Eu já ouvi falar que a Avenue ela tenta facilitar essa transferência para o investidor, mas que ela cobraria um câmbio maior. Eu não sei porque eu não uso a Avenue, mas foi isso que eu vi na minha pesquisa. Até se tu quiser comentar abaixo como é que é essa tua experiência, pode enriquecer o nosso debate aqui. E aí tem as taxas do ETF, se tu fosse comprar um ETF, porque tu pode mandar o teu dinheiro para o exterior e investir numa ação ou num fundo imobiliário, um REIT, na verdade. E aí não teria essa taxa. Mas se tu for investir num ETF, vai ter a taxa do ETF também, mas ela é geralmente muito menor do que a taxa do ETF se tu investir aqui no Brasil. E é isso que tu tem que saber sobre as taxas. Qual é o outro ponto aqui? A facilidade. Por mais que as pessoas que investam em corretoras no exterior digam,
tá muito facilitado, tem a Avenue, tem corretoras que elas entregam tudo mastigado, e eu não tô duvidando. Não tem, na minha opinião, como tu dizer que é mais fácil do que tu investir via um BDR ou um ETF. E só para eu parar aqui e já esclarecer, o meu ponto não é te convencer que alguma forma é melhor do que outra. Eu queria só te convencer que era mais importante tu investir nas duas classes de ativos. Se eu já te convencer isso, já tô feliz com esse vídeo. Agora eu só quero te apresentar as características de cada maneira de investir, e aí tu toma a tua decisão, beleza? Mas, na minha opinião, via BDR ou um ETF sediado no Brasil, é muito fácil. É só tu abrir o teu home broker e comprar como se fosse uma ação normal. Já no exterior, tu teria que abrir uma conta numa corretora, mandar o dinheiro, também não é nada de outro mundo, mas é um pouco mais difícil. E aí lembra também na hora de fazer imposto de renda. Então, um investidor daqui a pouco iniciante, primeiro ano de bolsa, e ele já começa a comprar ações do exterior, chega na hora de fazer imposto de renda, talvez ele possa sofrer um pouquinho mais. Apesar de que também eu sei que a Avenue, pelo menos é a única que eu conheço que faz isso, ela já manda as declarações tudo certinho, com o valor do dólar, da cotação, tem que informar lá na declaração de imposto de renda, então ela facilita um pouco a tua vida, mas ainda é um pouco mais chatinho do que se tu não tivesse investido diretamente no exterior. Então a tributação, aqui nos BDRs e nos ETFs, tu pode abater prejuízos. Então se tu tem prejuízos em operações, quando tu tiver lucro, tu pode usar aquele prejuízo que tu vem aguardando para abater dos lucros e daqui a pouco não pagar imposto de renda. Só que tu não tem nenhum tipo de isenção, tu não tem prejuízo para usar, tu vai ter que pagar imposto de renda sobre o lucro, 15% sobre esse ganho de capital. Agora, se tu investir no exterior, tu não pode, aqui eu falei pode abater, vamos já mudar aqui, ó. Não pode abater prejuízos. Não pode abater prejuízo, mas em contrapartida, se tu quiser vender até 35 mil reais, hoje tu fica isento de pagar imposto de renda sobre o lucro dessas operações. Só gostaria de lembrar para vocês que isso é uma isenção que existe hoje. Nada garante que no futuro essa isenção vai continuar existindo. E se tu investir no exterior, tem uma coisa muito importante também, que é o imposto de herança, que no Brasil ele é muito menor em comparação com os Estados Unidos, que ele pode chegar até 40%. Aí tem pessoas que falam, mas aí tu pode abrir uma offshore, uma empresa. Eu acho que está um pouco longe da maioria da realidade das pessoas que estão me assistindo. Uma estratégia muito mais fácil que eu vejo o pessoal falando também é abrir uma conta conjunta. Então, se tu falecer, aquela outra pessoa que tem acesso à tua conta poderia sacar os investimentos, em teoria, sem pagar esse imposto sobre heranças. Claro que tu tem que ter uma baita confiança para ver quem tu vai botar para ser essa pessoa na tua conta conjunta. Daqui a pouco ela tá desejando coisas não muito boas para você. Mas é uma estratégia que eu vejo o pessoal falando que tu pode utilizar. E também tem gente que diz que não, azar, não tô pensando em deixar nada de herança mesmo. Meus herdeiros que vão construir o patrimônio deles. Cada um tem um pensamento. Estou aqui só para mostrar os dados para vocês. Quais são as possibilidades de escolha? Em BDRs e ETFs no Brasil, apesar do mercado estar cada vez se desenvolvendo mais, elas ainda são bem limitadas. Já se tu vai investir no exterior, as possibilidades são enormes. Tu tem mais de 5 mil ativos só nos Estados Unidos, só de ações americanas. Então, é muita possibilidade de escolha. Por um lado, isso é muito bom, mas por outro, isso também pode ser um pouco ruim, no sentido se tu ficar paralisado. Vai ficar pensando, meu Deus, mas qual ação que eu vou escolher? E aí é provável, pelo menos aconteceu comigo durante um tempo, que tu não faça nada. Tu diz, não, quando eu tiver mais tempo, primeiro eu vou estudar as ações brasileiras, aí quando eu tiver mais tempo para estudar as ações americanas, aí eu invisto lá. E esse dia geralmente demora para chegar. Então, o mais importante de tudo é tu entender que quanto antes tu investir no exterior, melhor. E eu acho que nada melhor para fazer isso do que através de um ETF. Seja um ETF diretamente no exterior, um ETF aqui no Brasil, porque aí tu se expõe ao mercado americano de forma diversificada. Através de um BDR, além da liquidez aqui no Brasil ainda não ser essas coisas, as possibilidades de escolha que tu tem são muito pequenas. E aí mesmo tu invista em 1, 2 BDRs, tu não vai estar bem diversificado no mercado americano. Tu vai estar investindo em 2 empresas que são do mercado americano, mas eu não acho que isso acaba tendo o efeito de produzir aquele retorno e aquela diminuição de risco que a gente viu lá no primeiro gráfico. Eu acho que faz mais sentido através de um ETF. E aí daqui a pouco se o ETF que tu quer não tem aqui no Brasil, bom, aí tu vai ter que investir via uma corretora no exterior. Dividendos. BDR, ele é o mais penalizado aqui. Tu recebe os dividendos na tua conta, mas aqui, por tu ter esse BDR aqui no Brasil, dependendo do BDR, vai ser de 3 a 5% do valor desses dividendos que vai ficar retido por tu tá investindo via um BDR. Porque os 30% que são retidos na fonte, isso é pelo fato de ser um investimento de uma ação americana. Isso vai acontecer
em todas as situações aqui, tanto se tu investir diretamente no exterior ou se tu investir em um ETF no Brasil. Agora, se tu investe num BDR, tu ainda tem aqueles 3 a 5%, que é uma taxação extra. Então, ao meu ver, na questão dos dividendos, os BDRs saem perdendo bastante. Já no exterior, tu recebe esses dividendos lá na tua conta e eles são já tributados na fonte em 30%. Tu não tem que fazer nada. E se tu for investir num ETF aqui no Brasil, que ele replica um ETF lá do exterior, o que acontece com esses dividendos? Tu não recebe na tua conta, mas não quer dizer que tu não tenha ganho esses dividendos. O que acontece é que esses investimentos são investidos automaticamente no próprio ETF. Então, de uma forma, para quem está em fase de acumulação, é até interessante, porque tu não precisa ter aquela operação mecânica de ter que ficar reinvestindo. Igualmente, pelo fato de ter empresas americanas por trás, os dividendos que foram pagos já foram retidos de 30% na fonte lá no mercado americano. E aquilo que eu já falei, a liquidez dos BDRs aqui é pouca, pode melhorar muito ainda, já melhorou, mas ainda tem muito para melhorar. Tem poucos BDRs e também não são tantos que têm uma liquidez adequada ainda. Mercado exterior é enorme, a liquidez é absurda, dificilmente tu vai encontrar ativos bem negociados no exterior que tem uma diferença entre o preço de compra e o preço de venda muito grande, o chamado spread, que esse também é um custo que muitas vezes a gente não vê. Se o spread é muito grande, daqui a pouco quando tu põe uma ordem, tu acaba pagando mais por ela do que tu poderia pagar se fosse um mercado com mais liquidez. Os ETFs do Brasil eu considero que tem uma liquidez adequada. Então essas são as características. O que eu vejo muita gente falando é: não, tu tem que investir no exterior porque só assim tu está seguro do risco Brasil. Bom, primeira coisa, quando falo em risco Brasil, eu ponho nessa conta essa isenção de R$35 mil por mês. Então não é porque a gente tem essa isenção hoje que ela vai continuar existindo no futuro. A gente está sempre com o risco de uma canetada essa isenção parar de existir. Mas o que o pessoal fala é o risco do governo brasileiro fazer uma cagada e aí o Brasil virar uma Argentina, virar uma Venezuela. E essa tese desse risco, desse medo, ela é muito fácil de entrar na cabeça das pessoas, especialmente agora que a gente está passando por uma proposta de tributação diferenciada que vai impactar bastante quem investe em renda variável. Então, por um viés de recência ou heurística da disponibilidade, que diz que a gente julga as coisas com um peso mais forte nas informações que são mais recentes, esse medo de investir aqui diretamente no Brasil, ele fica mais aumentado. O que eu gostaria de mostrar para vocês é um gráfico aqui, ó. Apesar de todos os problemas que o Brasil já passou ao longo dos anos, através de diversos governos, no longo prazo, a Bolsa Brasileira foi um bom investimento. E isso considerando ainda o Ibovespa, que não é um índice dos mais bem diversificados. Eles têm os seus problemas, mas é o índice que representa a média do mercado brasileiro. Pelo menos é o que nós temos atualmente, é o mais utilizado. Mesmo com todos esses riscos, eu não acredito que o Brasil vá virar uma Venezuela, uma Argentina. Eu acho que a gente tem uma tendência natural, que sempre que a gente vai para um lado, daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais para o centro, apesar de hoje, com as coisas estarem tão polarizadas, é um pouco mais difícil de ver isso. Mas em relação aos investimentos, eu considero que investir através de um ETF no Brasil hoje é uma opção adequada para a maioria dos investidores. Mas eu não vejo problema nenhum também se tu quiser investir diretamente no exterior. O mais importante é investir no mercado brasileiro e no mercado americano, seja da forma que tu se sentir mais confortável. Hoje eu invisto através do IVVB11, que eu acho que é a forma mais fácil. Não quer dizer que no futuro eu não possa investir diretamente no exterior, ainda mais porque cada vez mais os custos vêm caindo. Por exemplo, acho que há 2 anos atrás não tinham corretoras com corretagem gratuita lá no exterior. Hoje já tem. Quem sabe no futuro, daqui a pouco até os spreads de transação não caem. Então eu acho que tem a tendência de ficar cada vez mais interessante a investir no exterior com uma corretora lá. E claro, se tu quer investir num ativo que só tem lá no exterior, aí não tem nem o que pensar. Abre conta lá e vai investir. Em relação aos BDRs, eu acho que eles são a pior opção, especialmente em relação ao pagamento dos dividendos. Se daqui a pouco tu investe numa empresa que não paga dividendos, talvez esse risco ele fique um pouco diminuído. Mas eu acho que das 3 opções, essa é a pior. E aí me fala abaixo, tu já sabia desse efeito potencializador de investir no Brasil e no exterior? E qual é a melhor forma que tu acha que tem de fazer isso? Tu já investe no exterior? Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.